Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a vida de vocês, mais uma vez, mais um podcast, mais uma vitória, mais um dia importante. Hoje eu tenho certeza que sua vida será abençoada, você vai aprender muito do poder de Deus, do que Deus faz através da vida da Meire, uma pessoa querida, uma pessoa muito importante no nosso meio, com uma história, um testemunho de vida maravilhoso. Mas antes de mais nada, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like. Isso nos ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. E se você achar que esse podcast foi importante, abençoou a sua vida, pega o link, envia para os seus amigos, peça para eles assistirem, que com certeza também serão abençoados. E também quero te convidar a baixar o aplicativo Renovo Pocket. Através do Renovo Pocket, no seu celular, você pode ter acesso a toda a programação da Igreja Batista Renovo em qualquer cidade. Você também tem acesso a toda a programação do Renovo Pocket aqui do estúdio e tudo isso vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe então, receba essa palavra. Meire, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, pastor? E o senhor, como vai? Tudo jóia, é uma honra ter você aqui. Bom, vamos fazer nosso toquinho inicial aqui, né, que marca. Mas conta pra gente, quem é a Meire, para quem não conhece, ainda que a maioria conheça. Quem é a Meire? A Meire. A Meire é a esposa do Fernando, mãe do Léo, da Paola, filha de Deus, amada do Senhor, muito cuidado por ele. Essa é a Meire. Gostei dessa parte, filha de Deus, amada do Senhor, né? Deixou bonito, é verdade. Você está aqui há muito tempo com a gente, faz parte, não só como parte da igreja, é parte da família, né? Tem que entender que a Meire hoje faz parte da família, faz parte das pessoas queridas nossas, pessoas que andam junto, que escrevem a história junto. Mas você tem memória de quanto tempo você está na igreja? Como que você chegou na igreja? Como que é essa sua história da igreja? Como é que você veio para a Igreja Batista Renova? Bom, eu cresci indo na igreja. Eu ia na presbiteriana, na quadrangular, mas aqui na Batista faz, acho que 19 anos. Vai para 20 anos agora que eu estou. Quando eu vim, eu sempre vinha, aquele negócio, a minha mãe falava, para você poder sair, você tem que ir para a igreja. Uma troca boa. Foi sábia a sua mãe. Então, se eu quisesse sair com os meus amigos, eu tinha que vir para o culto para depois eu poder sair. Então, nessa, eu sempre vinha aqui, eu ia na quadrangular, mas vinha mais na Renovo. Daí, quando foi no ano de 2003, eu comecei a vir um pouco mais, e daí quando chegou na maratona, eu lembro que uma turma daqui meio que juntou comigo, uma galerinha começou a vir atrás de mim, na minha casa, tal. E daí teve um culto, eu lembro até hoje, nessa maratona, era Encontro com Deus, o tema da maratona. E eu lembro que tinha um pastor, que eu não me recordo quem é, mas eu lembro que estava eu, minha mãe, meu pai, a Michele no culto, uma das últimas fileiras lá, e esse pastor contou a minha vida, né, como a turma sempre fala, parece que ele está contando a minha vida, e ele contou a minha vida lá em cima. E eu me recordo que aquele dia eu me entreguei na presença do Senhor, mas mesmo assim eu não me entreguei totalmente. Passou umas 2 semanas, eu ainda continuei saindo, continuei na minha vida louca lá fora, e um dia eu estava numa balada, eu lembro até hoje o nome da balada, A Festa é Sua. Era o nome. Se eu não me engano, era 17 de julho. Isso em 2003? Isso. E já estava no final da balada, eu já tinha bebido umas cerveja, já tinha bebido outras bebidas, e eu fui, comprei mais uma cerveja, eu sentei no palco, tinha um palco, e eu sentei no palco, e eu fiquei olhando as pessoas, eram umas 3:30 da madrugada. E naquele momento, Deus falou para mim, o que você está fazendo aí? E eu falei, opa, que isso? Quem está falando comigo? Eu estava sozinha, sentada assim. E daí ele falou, o que você está fazendo aí? E nisso ele abriu meus olhos. As pessoas que estavam naquele lugar, era tudo feio. Tudo muito feio, tudo muito preto, tudo muito era feio, não sei explicar. Eu tive uma outra visão daquele lugar. Naquele momento eu tinha acabado de comprar cerveja, joguei a cerveja inteira no lixo, peguei e fui embora. Daí eu fui embora, chegou no outro dia, eu cheguei e falei para algumas amigas minhas que eu não ia sair mais. Falei, a partir de hoje eu não saio mais, eu não bebo mais,
Não me procurem para sair, pode me procurar para as outras coisas, mas para sair não. Falei, a partir de hoje eu vou ter outra vida. Algumas delas deram risada, falaram, você não aguenta uma semana, porque você ama sair, você adora isso aqui, não sei o quê, você não vai aguentar. Só que foi Deus me chamando. Eu escutei a voz dele, ele falou, eu quero você para mim, e eu tomei essa decisão de ouvir a voz dele e seguir o caminho que ele queria para mim. A partir daquele dia, nunca mais eu saí, nunca mais eu bebi, nunca mais, para mim, eu mudei o estilo da minha vida totalmente a partir daquele dia. É interessante ouvir da forma que você está. Eu tento desenhar isso. É como a Mary falou para Deus: Deus, olha, eu quero, mas não se entrega na realidade. E Deus levou a sério aquilo ao ponto de buscar você lá no clube, numa balada, alguma coisa. Que Deus amoroso é esse que vai, chega lá e te chama? Ele poderia ter feito isso na rua, na sua casa deitada, mas ele foi num lugar mais inusitado, né? Onde a gente não espera, para mexer com você, onde balançou os alicerces da tua vida e transformou. Agora, o bonito é o fruto disso, que transformou realmente a sua vida. Eu sou testemunha da transformação, né? Não que eu conhecia a Meire antes, mas essa Meire que aceitou Jesus e entra com Jesus, eu sou testemunha disso. Isso é uma situação muito bacana, muito bonita. Né? Você era solteira? Sim. Veio para a igreja, casou. Casei. Casou com Casei o 2 anos Fernando. depois. E está aí firme até o dia de hoje. E essa tua história dentro da igreja, ela não para, né? Na verdade, você teve uma história de crescimento. Sim, sim. Você passou por muitos ministérios, liderou ministérios e permanece até o dia de hoje. Graças a Deus. Quando o encontro é verdadeiro, né, pastor? Não tem como você fugir. É verdade. Quando você escuta a voz de Deus, não tem como você fugir. Ou você vai, ou você vai. Depois desse encontro, dentro do seu coração, você sentiu que as coisas mudaram? Nossa, muito. Eu mudei, né, pastor? Você mudou? Eu mudei. Mudei as minhas escolhas, mudei os meus caminhos. Mudou tudo. Para mim, foi uma mudança radical. Antes da gente falar o que mudou na Meire e das experiências de vida que você tem, mas a sua avó já era crente há muito tempo. A minha avó já orava por nós, até hoje, sempre orou, a vida inteira por todos, os netos, filhos. E para ela, eu acho que foi um grande presente. Eu também tenho o testemunho da minha vida, a história da minha vida focada nas orações do meu avô. Tá? E eu vejo que com você isso também se torna muito parecido, né? Sua avó fazendo isso, eu me lembro dela. Me lembro dela como uma senhora com muita fé, cheia de alegria de Deus na vida dela, né? E ver você hoje dando continuidade a tudo isso é importante. Ela é belezinha. Foi através dela que, acho que Deus ouviu muito das orações dela. E também depois que eu vim, a minha mãe se apegou mais a Deus, meu pai se apegou mais a Deus. Então, eu vejo que foi um cuidar de Deus, assim. Porque ninguém levava tão a sério na minha casa. Então, eu acho que depois que eu vim, foi trazendo aos poucos, né? A minha mãe, meu pai, para ter uma vida firme com Deus mesmo. E basicamente toda a sua família se converteu? Sim. Todos. Sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão, no fim todos vieram para o Senhor Jesus. E Meire, nessa vida com Deus, assim, enfrentar as lutas, enfrentar as batalhas, você pode dizer que isso aí é diferente? Quem tem Deus tem uma visão diferente, uma forma diferente de enfrentar? Porque as lutas vieram para você. Sim, quando você tem Deus, você não está sozinho, né? Você não luta sozinho. Quando você tem Deus, você tem alguém que luta por você. Você sabe que tem alguém que vai à tua frente. Você sabe que tem alguém que cuida de você. Eu provei diversas vezes, o cuidado de Deus com a minha vida. Tem uma amiga minha que fala que eu sou a queridinha de Deus. Ela brinca, você é a queridinha de Deus. Mas eu pude ver o cuidado de Deus. Quando eu decidi ser fiel a Ele, Ele também foi fiel a mim. Ele também cuidou muito mais de mim. Essa forma que você fala, ser fiel, Deus cuida, como que a gente entende isso? Tenta deixar isso mais claro, assim. Como é que você entende que Deus está cuidando de você? Eu vejo em tudo, em cada detalhe, em tudo.
Tudo eu vejo a mão de Deus. Eu sou muito grata porque eu tenho uma família abençoada. Eu tenho meus filhos abençoados. Eu pude ver minha mãe falecer, mas vendo a glória de Deus. Então, tudo eu vejo a mão de Deus. Em cada coisa, tudo que eu passei, problema de saúde, tudo Deus cuidou em cada detalhe. Seja um hospital, seja um enfermeiro, seja meu marido cuidando de mim, me ajudando. Em tudo eu sempre vi a mão de Deus. Então não tem como eu falar que ele não tem cuidado de mim. É impossível. É interessante porque quando você fala nesse trajeto todo da vida, uma coisa que eu admiro, eu costumo falar para as pessoas, eu uso você como exemplo, porque eu vejo as pessoas com qualquer problema, elas entrando numa crise assim, muito, muito séria. Eu nem vou tirar a razão, porque às vezes o problema ele gera assim, um emocional abala. Mas você passou muitas crises que teria todas as... eu vou usar o termo assim, você teria todas as razões para ser abalada emocionalmente. Porque passou bastante, sua mãe faleceu, você passou muitas crises, fez cirurgias, fez tantas coisas. Mas uma das coisas que eu admiro nesse processo todo é você permanecer em pé. Eu não vi você cair, eu vi você permanecer em pé. Assim, eu não me recordo da ausência da Meire. Cadê a Meire? A Meire não está bem, a Meire não pode, a Meire... Não, bem ou mal, mas você sempre manteve aquela luta. Fala um pouquinho sobre isso, o que te motivava, como que foi a viver os momentos mais complexos assim, sem desistir de tudo, sem se entregar a uma depressão, ainda que há momentos que a tristeza bate na porta, não tenho dúvida disso. Mas a Bíblia fala que Ele nos renova, e eu vejo isso na sua vida. Então, eu vejo assim, eu passei por 6 cirurgias, pela mastectomia. Foi difícil? Foi. Quando começou isso? Começou em 2011, quer dizer, na realidade começou lá atrás, quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos apareceu um pequeno caroço e ele foi crescendo devagar, os médicos falavam que não era nada, que não precisava se preocupar, que logo sumia, ou quando engravidasse sumia, ou quando envelhecesse sumia. Quando eu tive a Paola, ele cresceu bastante e quando eu parei de amamentar ele começou a crescer mais. Nisso a minha mãe descobriu que estava com câncer de mama na mesma época. Quer dizer, simultaneamente a você entender que você tinha alguma coisa, sua mãe descobriu que tinha câncer de mama. Sim, a gente ia junto para o hospital. Junto para o hospital. Daí os médicos me xingaram muito quando eu fui para o hospital, porque já estava grande, já estava do tamanho de uma laranja. E o médico me xingou demais, falou que eu era louca, que eu ia ficar sem mama, que eu era muito nova, porque eu tinha 26 ou 27 anos. E daí eu fiz minha primeira cirurgia. Mas Deus foi tão bom que Ele preparou um dos melhores hospitais, os melhores médicos. E eu consegui fazer a primeira cirurgia. Correu tudo bem, graças a Deus. Passados-se 2 anos, a minha filha tinha 1 ano e 6 meses. Pra você ter base, quando eu estava no hospital, ela me procurava embaixo do travesseiro. Porque ela queria a mãe. Eu não sabia onde a mãe estava. E logo depois, passou-se 2 anos, voltou de novo, fiz mais uma cirurgia. E graças a Deus foi tranquilo. E nesse tempo que você está relatando, a sua mãe também estava assim? Sim, daí nesse tempo ela estava até na segunda cirurgia. Na primeira e na segunda ela queria ir comigo, só que eu queria preservar ela, porque tinha que me ajudar e não tinha como ir. E daí ela já estava bem mal, fazendo químio, fazendo rádio. A sua mãe? A minha mãe. E a sua mãe fazendo químio, rádio, você também apresentando um quadro que, vamos assim, numa linguagem bem simples, parecido, pode-se dizer assim, né? Mas firme com Deus. Sim, firme com Deus. Deus cuidando de mim, né? Ainda que eu conheço você, conheço a sua história do Fernando e tinha conhecimento do que vocês estavam passando, principalmente conversava bastante com o Fernando, quando você saía, ele tinha que ficar com a Paola e aí por diante, mas olhando você, não nesse conhecimento daí vocês como pessoas, família, quando olhava para você na igreja, olhava para você na sociedade,
eu consegui enxergar uma Meire que não parava de lutar. Ela estava acreditando, estava indo. Vamos lá, vamos viver cada dia. E isso tudo era fé. Sim, na realidade, eu nunca me vi doente. Eu nunca me vi doente, eu nunca me vi com algum problema. Eu falava, não, isso aqui tem solução. Então, tipo, eu sempre vejo que tem pessoas que têm problemas maiores do que eu. Tem pessoas que estão passando por momentos mais difíceis do que eu. Hoje mesmo eu acordei e falei, Deus, obrigado, porque eu tenho uma cama para dormir. Tenho uma cama, tenho um cobertor, eu tenho um travesseiro, eu tenho um teto. Uau, isso é muito bom. Então, tipo, eu falei, Deus, por que eu vou reclamar? E então sempre eu tive esse cuidado, então eu sei que tem pessoas que estão em situações muito, muito piores que eu. Eu vi mulheres em situações piores do que eu. Quando na terceira cirurgia, minha mãe já não estava aqui. E no hospital, todas as pessoas refletem a minha mãe. No lugar onde eu ia, todas as pessoas refletem a minha mãe. Eu consigo entender exatamente o que você está falando, né? Agora até eu vou mencionar isso, porque eu levei você no hospital uma vez e eu voltei mal, não gostei do que vi. Porque quando eu entrei com você lá, era complexo ver aquelas senhoras, né? Sim. Todas na mesma situação, com aquele lenço na cabeça. E eu saí, fiquei te esperando fora, em um lugar, lendo uma revista. E ali eu lembro de orar a Deus e ligar para a Edna, falar para ela, falar, não é lugar para ela, tá errado, não pode. E ali eu orei também a Deus, falei, Deus, não é lugar. Sim, e daí na terceira cirurgia, eu fiz a terceira cirurgia, eles tiraram um quadrante maior, daí já tirou o meu bico, já fiquei sem o bico na mama esquerda, só fiquei com um pedaço da auréola. E tudo passou 2 anos, voltou, passou 2 anos, voltou, passou 2 anos, eu engravidei. Daí eu engravidei do Leonardo, eu já estava com um nódulo, os médicos falavam, o médico que fez o exame falou que podia ser queloide, só que não era queloide. Então, quando eu engravidei do Leonardo, e eu já estava prestes a ir para o médico para falar que estava crescendo e eu descobri que eu estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu tive a experiência da Laodiceia falar para mim que Deus estava me dando um presente. Ela não sabia que eu estava grávida. Ela falou, Deus me mostrou você grávida. A Laodiceia falou isso para você. Ela veio e falou para mim, Meire, eu vou falar um negócio, não fique brava comigo. E ninguém sabia que eu estava grávida, só eu e o Fernando. E ela falou assim, Deus me mostrou você grávida. Daí ela falou, mas eu entendo que é um presente de Deus para você. Que bacana. Daqui uns dias nós vamos estar com a Laodiceia também aqui. E eu acho que ela vai lembrar dessas histórias todas, porque é uma pessoa abençoada. Sim, muito abençoada. Então, daí eu esperei a gravidez passar, porque eu não ia poder fazer cirurgia durante a gravidez. Então, no 8º mês, eu fui para o médico. Aí foi a loucura total. Os médicos se desesperaram, entraram em pânico. Eu voltava no hospital praticamente um dia sim, um dia não, com barriga de 8 meses. E eu lembro que os médicos ficaram com muito desespero e eu não sabia o que era. Saiu o resultado da minha biópsia, eles chamaram não, você tem que marcar seu parto, nós temos que fazer sua cirurgia com urgência. Toda sendo colocada em cima de você e você grávida, perto de dar luz. Sim, e foi interessante. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eles não me contaram o que era. Acho que eles não tinham o resultado concreto do que era, então eu não sabia o que era. Eu só via que eles estavam muito nervosos, porque eles ligavam para mim, Meire, você pode vir amanhã? Eu voltava para o hospital. Meire, precisa que você faça tal exame. Eu ia lá, voltava a fazer exame. E eu lembro que um dia antes de eu ter o parto, eu estava no hospital marcando a cirurgia e as pessoas falavam, Meire do céu, como que você está bem assim? Como você está sorrindo? Você vai ter que fazer o parto? Você vai ter que fazer uma cirurgia daqui uns dias? Eu falava, gente, tá tudo bem? Não tem... Calma. Só para a gente entender, nessa altura que está com toda essa pressão, você já tinha perdido sua mãe? Já tinha perdido minha mãe. Tem mais um agravante de ter perdido a mãe numa situação muito, parecida com a sua. E faz muita falta. Principalmente quando a gente tem filho, a mãe faz muita falta. Porque a mãe é o braço direito da gente, né? E querendo ou não, eu tive... Como foi
tudo muito, muito rápido. Eu tive o Léo e ou eu tinha minha sogra com meu marido na minha quarentena para me ajudar, ou eu tinha no pós-cirúrgico. Então eu passei a quarentena sozinha, quarentena entre aspas, né? Porque eu fiz a cirurgia durante esse tempo. Então eu fiquei sozinha em casa com o Leonardo, de cirurgia de cesárea. E com dor ou sem dor eu tinha que me virar. Eu tinha que correr atrás e fazer tudo. Eu tive crise de dor de cabeça após o parto. Só que eu não podia reclamar. Eu estava muito feliz porque eu estava com meu filho. Porque meu filho estava ali, eu estava curtindo os momentos que eu podia com ele. Eu tinha ele para me distrair. Então toda a minha força foi naquele pequenininho ali que precisava de mim 100%. Após 3 ou 4 semanas, acho que ele nasceu, eu fui para a próxima cirurgia, que era a mastectomia. Tirar a mama toda. Quando o médico falou que eu ia tirar a mama toda, para mim, eu falei, tudo bem, mas foi um choque. Eu sou mulher, é um choque. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu entrei no chuveiro, chorei. Daí eu saí do chuveiro, pronto, passou. Agora, vamos, segue vida. Não adianta chorar mais. E talvez muitas mulheres que estão nos assistindo a esse podcast, elas talvez passaram perto do que você passou, mas às vezes está simplesmente numa suspeita, alguma coisa, e entra num desespero tão grande. Vale a pena crer em Deus. Vale, eu falo, e não adianta você sofrer com antecedência. Isso Deposita, é muito bom, essa ótima palavra. Deposita a confiança no Senhor e calma. Né? Se você confia no Senhor, calma, não importa se o resultado vai ser ruim ou ser bom. É um plano de Deus, você tem que viver aquilo que Deus quer. E eu lembro que quando eu fui fazer a cirurgia, no dia da cirurgia, um médico chegou, meu médico plástico, ele chegou e falou assim, eu não vou fazer essa reconstrução. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eles falaram que você vai ter que fazer radioterapia. Eu falei, como assim? Ninguém falou nada pra mim. Daí ele falou, não, eu não vou fazer, ligue lá pro seu médico para ver isso, não sei o quê. Daí ele falou, deixa que eu vou lá, eu vou conversar. Daí ele foi lá, foi um mal entendido. Tipo, eu levei um choque na hora, mas daí eles falaram que não, tinha sido mal entendido, que ia fazer a minha reconstrução. E antes de eu entrar no centro cirúrgico, eu entrei no banheiro, eu ajoelhei, e eu falei assim, Deus, eu não sei o que eu tenho na mama. Os médicos dizem que não sabem também, eles suspeitam. Mas se for da tua vontade, que não seja nada ruim. Eu peço para o Senhor que quando sair o resultado, não seja nada agressivo, nada ruim. Mas que seja a sua vontade. Falei, que prevaleça a sua vontade. Falei, se eu posso pedir, eu peço que não seja, Senhor. Eu lembro que eu orei ajoelhada no banheiro, eu saí e eu fui para o centro cirúrgico. Aí a minha biópsia demorou quase 30 dias para sair. E geralmente sai em 10 dias. Aquilo foi 30 dias de espera. De você olhar todo dia e você não ter o resultado. Você entrar na internet, cadê o resultado? Não tem resultado. Quando saiu, o médico ligou para mim e falou, Meire, vem para o hospital, nós temos o seu resultado. Daí ele falou, bom, o seu resultado é que não é o que a gente suspeitava. Levanta a mão para o céu e agradece a Deus, porque eu só tenho uma paciente viva do que a gente achava que você tinha. Ele falou, agora a notícia ruim é que você vai voltar para o centro cirúrgico. Outra vez. Daí eu falei, Daí ele falou, você vai ter que... o exame pediu um quadrante maior, nós vamos ter que tirar o seu músculo e a gente vai ter que tirar o músculo das suas costas para trazer, para poder fazer a reconstrução. Falei, beleza, quando que a gente vai fazer? Daqui 1 semana. Falei, tá bom. Vamos lá. Tranquilo, é como ir no supermercado, é fácil, né? É só ir lá. Eu saí sorrindo com o papel, olhei pro Fernando. Amor, vamos para mais uma cirurgia. Ele falou, quê? Eu falei, vamos para mais uma cirurgia. Ele falou, não, você tá brincando, quando? Eu falei, daqui 1 semana. Ele falou, você não tá falando sério? Eu falei, tô. Daí eu fui marcar as meninas. Meire, por que você tá sorrindo? Eu falei, gente, não vai resolver eu chorar. Você tem que fazer? Vamos fazer logo. Termina logo, saio dessa logo. Acabou, resolve tudo. Ela falou, Meire, você merece uma coroa no céu, porque eu nunca vi você passar por tantas coisas e você sempre está sorrindo. Ela falou, não consigo entender. Ela falou, eu vejo você aqui, você entra sorrindo, sai sorrindo, e tudo isso que você está passando, grávida, teve nenê, e eu nunca vi você reclamar, nunca vi você chegar de cara feia aqui.
você sempre sorrindo. Eu falei assim, mas eu tenho cuidado de Deus em mim. Deus tem cuidado de mim, então não tenho o que reclamar. Eu vejo pessoas em situações piores que eu. Então o que eu estou passando é pouco. É pequeno perto de algumas pessoas. Então eu não posso reclamar. E eu fiz outra cirurgia. Foi bem difícil. Foi a pior de todas. Tive muita dor. Mas Deus cuidou de mim. Deus cuidou muito bem de mim. Eu falo que se eu reclamar, eu vou estar sendo injusta com Deus. Em toda essa crise que você passou, né, que não é fácil, eu acredito que o meu jeito de ver, o fato de você ter perdido sua mãe no processo, é como um agravante psicológico. Pelo menos seria na maioria dos casos, né? E em tempo todo você vê isso como um cuidado de Deus, Deus com você, aonde teria chance de falar que Deus esqueceu, está reclamando. E o resultado disso é ver você aqui hoje, bem com a sua vida, sendo... Hoje é uma fazendeira, né? Afinal de contas, subiu Amém, de nível, recebo. né? Isso tudo é muito, muito interessante, Mary, muito bacana. Ver essa garra, essa certeza de que ainda que essa situação fosse crítica, né, a gente se arremete lá no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Então, basicamente, é uma coisa muito parecida com o que você viveu. E você não perdeu a fé em nenhum momento? Não, graças a Deus não. Não foi Deus, o Senhor me esqueceu? Não, e nem perguntei por quê. Nem perguntou por quê? Não falei, Deus, por que eu estou passando isso? Falei, Deus, qual é a sua, como que eu vou usar a palavra? O que o Senhor quer com isso? Qual o seu propósito? É como se você estivesse falando, Senhor, eu estou passando isso, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu entendi que tudo o Senhor tem um propósito. Não é à toa. Sabe? Então, eu não falei para Deus, ai Deus, por que eu estou passando isso? Ai, por que eu fiquei assim? Porque muitas vezes as mulheres, quando perdem a mama, para elas é uma coisa muito difícil. Eu já conversei com várias e elas não aceitam aquilo. Eu acredito que há duas situações que eu já percebi, tá? Até estudei uma vez sobre isso, que tem um lado, o lado psicológico, é o lado da estética, que mexe com o psicológico, mas tem o lado que isso aqui vai fazer com que eu perca a vida também. Provavelmente eu vou morrer disso. Então o medo da morte é muito grande, que eu acredito ser mais forte que o medo da estética em tudo isso. E esse teu relato dessa confiança, desse andar com Deus, talvez isso seja o maior feedback, a maior chave para as pessoas. Confia em Deus, porque você passa por isso. Sim, eu acho que a nossa vida é um testemunho, né, pastor? Se ela não for um testemunho, não vale a pena. É verdade. Então, a gente tem que ser um testemunho de Deus aqui na Terra. Nossa vida tem que ter. Então, eu não tenho o que reclamar. Se for para glorificar o nome do Senhor, tá bom. Tá tudo bem. Então, a vida... Eu acho que eu vou ter outros problemas ainda, vou enfrentar outras. Ainda, né? Em questão da cirurgia, dá para dar um tempo, né? Eu preciso fazer mais uma ainda. A última, se Deus quiser. Chega. Passando essa, encerrou a cota. É isso aí. Uma vez eu perguntei pro médico, doutor, quanta cirurgia meu peito aguenta? Ele brincou, umas 8 tá boa. Eu falei, então tá bom, tô indo pra 6ª. Então chega agora. Chega agora já deu. É verdade. Mary, depois que você passa tudo isso, a alegria de viver, como é que ela continua? Você tem certeza que Deus está com você? Porque hoje você tem seus filhos, as crianças aí, nota 10, tem sua vida, né? Sua família, tanto você quanto o seu marido, tanto o Fernando, são pessoas muito, eu vou usar assim, são muito ativas em tudo, no ministério, na vida. Eu sei que vocês servem de exemplo para as pessoas, e um exemplo maravilhoso no meu conceito. Dentro do teu coração, assim, essa alegria, você vê, olha, Deus, obrigado, o Senhor está comigo o tempo todo. Eu sei que ainda muitas pessoas vão ser abençoadas olhando para a minha vida. Isso existe com você? Existe, sim, existe.
Eu creio que tudo que eu passei é para que as pessoas sejam abençoadas. Não só eu. Porque eu me sinto abençoada. Eu me sinto privilegiada. Então, eu creio que é o que Deus quer usar dessa forma. Para que as outras pessoas sejam realmente abençoadas através da minha vida. Eu falo que se não for para isso, não vale a pena. Não vale a pena. Glória a Deus. Porque quando eu decidi viver para Deus, eu pedi para Ele, quero ser um exemplo, quero fazer a diferença, quero que as pessoas olhem para mim e vejam Deus. Eu lembro que quando eu me converti, a mãe de um dos meus amigos, ele encontrou comigo na rua, ela falou: nossa, Meire, faz tempo que eu não te vejo. Eu falei: é verdade. Ela falou assim: nossa, eu vejo uma luz tão linda em você. Então é isso que eu sempre peço para Deus, que as pessoas vejam a diferença em mim, que eu possa fazer a diferença lá fora, que as pessoas se cheguem a Deus através do meu testemunho, não para minha honra, não para minha glória, mas para a glória dele, que eu venha diminuir, que ele venha crescer a cada dia. Amém. Isso é muito gostoso de ouvir, tá? E depois que isso passa, hoje a Meire é uma família, né? É uma casa inteira, é um conceito, são situações que é trazer para dentro da casa do Senhor. Eu sempre costumo usar uma frase assim, que o bacana é eu e a minha casa servindo ao Senhor na casa do Senhor. E isso tudo faz parte da sua vida, eu sou testemunho disso, né? E olhar para os seus filhos e ver seus filhos na igreja, principalmente o Léo ir correndo na igreja, tem esse detalhe, né? Que é um detalhe importante Bem da gente deixar claro hoje. Faz parte dele, tá certíssimo, né? Qual a importância de criar família, ter a família na igreja? Olha, pastor, eu cresci num lar muito conturbado. Tinha muitas brigas, muita coisa errada. Passei por coisas que eu não desejo que ninguém passe. Vi coisas que eu não quero que ninguém veja, principalmente os meus filhos. Então, eu acho que quando a gente tem Deus, querendo ou não, Deus está ali zelando pelos seus, né? E se eu puder fazer tudo para que meus filhos cresçam vendo um pai e a mãe que dá um exemplo, que serve ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, que honra um ao outro, que não debaixo de briga, não debaixo de bebida, de drogas. Eu acho que é um privilégio para mim poder fazer que eles vejam isso, entendeu? Uma coisa que eu não vi. Tem um lar de qualidade cristã. Sim, que o amor fala mais alto, né? Que o amor em Deus e o amor um ao outro fale mais alto. Porque quando a gente vem, eu falo que, né, minha mãe queria dar o melhor para mim, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Então eu tenho que evoluir, eu não posso retroceder. Eu tenho que fazer melhor do que ela fez por mim, eu tenho que fazer melhor para os meus filhos. Por mais que eu sei que isso tudo não foi a intenção do meu pai, da minha mãe, entendeu? Aconteceu. E eu sei que o que ela pôde evitar do que ela viu na casa dela, quando ela era criança, ela evitou. Então eu posso fazer o mesmo hoje em dia. O que eu pude ver, eu posso evitar hoje. Bom, então você está dizendo que a ideia de melhorar é forte, mas principalmente lapidar tudo aquilo que você viu de negativo. Olha, isso aqui foi negativo, não quero na minha casa. É isso mesmo. Eu quero, eu tento lembrar as qualidades da minha mãe para que eu tenha aquelas qualidades que ela tinha. E tirar o que eu não gostava para que eu não seja também. Porque a gente tem tendência a ser igual, né? Puxar muitas coisas. Às vezes eu me pego falando alguma coisa e eu falo, opa, eu lembro e falo, não posso fazer isso. Ou eu faço alguma coisa e falo, nossa, minha mãe fazia isso. E é uma coisa boa. Então, nessa parte, eu acho que a gente tem que ser melhor. E é o que eu busco todo dia, ser melhor e para que os meus filhos tenham um lar, uma criação melhor, para que eles cresçam vendo Deus na nossa vida. Porque eu sei que quando eles verem Deus em nós, eles também vão querer Deus. Então não adianta eu falar de Deus e eu não viver o que Deus fala. Eles não vão ver. Então eu tenho que dar o exemplo para que eles vejam e queiram ser iguais. É muito bom a gente poder enxergar, contemplar esse conceito, porque o conceito de família é uma das marcas de uma pessoa vitoriosa. O conceito de
viver, ainda que em crise, olhando para cima, é uma marca de gente vitoriosa. Eu fico muito feliz de ver isso na sua vida, que em todas as crises, porque crises nós passamos, tá? Momentos difíceis, isso e aquilo, olhando para cima. Tá? E eu ainda posso testemunhar como Deus tem prosperado vocês, abençoado, né? Dado sonhos para vocês, dado qualidade de vida, isso porque anda com Ele, né? Agora, esse testemunho que você transmite para os seus filhos e transmite para a sociedade é uma coisa muito forte, eu acho muito bonito. Mas, além disso, a gente também vê a Meire num outro lugar, que é sempre na igreja e sempre pronta para servir. Você está entre aquelas pessoas que, como pastor, eu posso dizer, um grupo seleto de pessoas que passa o tempo e estão servindo. Continua ali onde o Senhor tem. Eu tenho aqui algumas fotos, vamos ver aqui algumas. Que medo. Está preparado? Não. Não? Não, mas aqui é tudo pastor. tranquilo, é bem light. Essa foto aqui foi no último TPM que vocês fizeram. Uma situação, está aqui você, junto com o trabalho, a igreja, um projeto de mulheres, onde foi selecionado por Deus mulheres para fazer parte de um trabalho. E você está, inclusive, não é, esse aqui é o primeiro, já tem o segundo, né? A segunda versão desse projeto. E ver você na liderança, junto, fazendo parte, sonhando junto com um trabalho que pode abençoar outras mulheres. Isso é muito bom. Sim, Deus fala muito no meu coração que Ele quer me usar para abençoar muitas mulheres. Isso é bom. Então, eu tenho que seguir esse caminho. Inclusive, eu falo que isso é um princípio do crente, né? Nós precisamos receber de Deus, primeiro confiar em Deus e ter experiência com Deus. Após isso, precisamos transmitir. Esse é o motivo que a gente fica aqui. O motivo de ser igreja não é só cultuar Deus, porque isso nós podemos fazer lá no céu. Mas o motivo de ser igreja é transmitir esse amor, é ser exemplo. Eu vejo aqui todas essas mulheres, né, que são formidáveis na sua visão, no seu conceito de transmitir. E tá aí, eu quero parabenizar por isso. Tá? Tem aqui uma outra. Oi? Equipe linda. Equipe realmente bonita. Né? Maravilhosa. Eu acho a pastora Edna muito bonita também. Sabia. Inclusive, ela está ali na nossa técnica. Nós temos outra foto aqui, essa foto é mais recente, tá? Fazendo parte de um projeto que foi um desafio, não é verdade? Esse foi. Foi. A pandemia não deu para fazer a festa dos tabernáculos. Espera aí, então não vamos parar. Deus trouxe essa direção toda, trouxeram a festa dos tabernáculos, basicamente numa versão igreja, veio com esse nome Baracá, esse tempo de abençoar da parte do Espírito Santo, e foi um desafio. Foi um desafio bem grande. Valeu a pena. Valeu. Sempre vale, né? Sempre Bacana, vale. uma equipe aí maravilhosa, né? Maravilhosa. E aqui, essa equipe aqui? Essa tem história, né? Essa tem história, né? Fazer parte, treinar essas pessoas, fazer parte disso. Eu acho que é uma situação que marca, né? Sim, eu sou privilegiada de passar por essa galerinha aí que já passou vários, alguns já saiu, outros. Mas eu acho que Deus me ama. Ai, colocou essa turminha aí. Quando você está ensaiando um grupo assim, qual que é o sentimento? Gratidão. Gratidão. Sim, lógico, eu sou grata a Deus. Que Ele me escolheu para estar ali. E eu posso fazer o meu melhor, me esforçar, às vezes com dificuldade. Não tenho experiência, não vou dizer assim, experiência não, mas eu não tenho curso nenhum, tenho graduação nenhuma em dança, em mas nada. tem algo que é empírico, que você conquistou. Que ainda que tivesse uma pessoa com todos os talentos ou competências de dança, isso e aquilo, ou teatro, essa forma empírica de entender o que Deus quer, de conseguir transmitir, conseguir relacionar a igreja numa adoração, não vem das técnicas, vem de uma comunhão, de uma vida, de um tempo. É o Espírito Santo, né, que nos capacita. É o mover do Espírito Santo. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente pode ver muita beleza, muita alegria em tudo isso. Eu amo
Eu amo fazer isso. Aceitaria um desafio maior? Ficar, vamos de novo. Opa, sempre aceitamos, né? Vamos lá, né? Aquilo Tá que vendo não aí, desafia, né, pastora pastor? Égida? Não é fácil não. Vamos aumentar esses desafios. Vem aí Festa dos Tabernáculos de novo. Pega aí as pessoas, pega essa turma e vamos fazer acontecer, né? E aqui é um tempo também interessante, né? Um tempo gostoso, foi o tempo aí do próprio TPM, né? Que vocês fizeram. Inclusive nesse último TPM lá, no primeiro TPM, né? Na verdade, eu pela primeira vez vi você testemunhar assim, eu acho que deu 1 hora ali, já foi Sabia, pregação, assim, eu falei, sabia. Senhor, era um testemunho. Não ia já tá passar em branco, pregando. né? Falei, daqui a pouco ela vai fazer apelo, dízimo, Quase oferta. que eu fiz, quase, faltou pouco. Não, mas foi muito bom. Até é legal, tô vendo aí, lembrei de outro testemunho. Meu bracinho levantado aí. Fala um pouquinho sobre isso. Por causa da última cirurgia, eu havia perdido bastante o movimento do braço esquerdo. Meu braço atrofiou. E eu perdi a força por causa de não ter o grande dorsal das costas. Eu perdi a força do braço. Meu braço chegou a descer mais ou menos 1 centímetro e atrofiou. E mesmo fazendo exercícios, ele não havia voltado totalmente. Aí o ano passado a gente foi para um congresso, na Igreja né? Cidade, Na né? Igreja Cidade. E foi muito interessante o que aconteceu, porque eu fui para um lugar que eu não sabia onde eu estava indo. Tipo, o que a gente está indo fazer lá? Eu não sei, o pastor Rogério convidou, nós estamos indo. Falei, Fernando, o que tem lá? O Fernando falou, não sei também, eu só estou indo. E a gente foi realmente muito abençoado naquele lugar. E o interessante foi que no último dia a gente ia vir embora meio-dia. É verdade. Inclusive, antes de sair de casa, eu falei pro Fernando, eu garanto que a gente veio embora. Chegou na hora... Ninguém quis vir embora. Não deu certo. E nisso minha sogra já tinha ligado que meu filho estava nervoso, porque fazia já 4 dias que a gente estava longe. E na hora do almoço todo mundo decidiu ficar. E eu com o Fernando estava de carona, né? Tem como pegar o carro e vir embora. E a gente olhou um pro outro e falou, bom, ficamos. Então se ficamos, vamos desfrutar do que Deus tem para nós. Não vamos reclamar. Ótimo, foi sábio. E eu lembrei que eu falei, então se a gente ficou, eu quero ir no... Como que era? Laboratório de oração por cura. Eu quero aprender. Falei para ele, eu quero aprender como que ora por cura. E a gente foi eu e a Laura e as outras pessoas, cada um foi em um laboratório. E eu lembro que ele estava ensinando tudo. No final ele perguntou quem queria ser curado por algum motivo, tal. Daí foi um homem lá, tal, oraram por ele. Ele falou, eu sinto que eu tenho que orar por tendinite. Tendinite. Falei, tá bom, levantamos. Levantou eu, a Laura, mais 2 mulheres. E eu lembro que ele orou, daí ele falou, viu, faz o que você não podia fazer. Daí foi passando, daí chegou por mim e eu falei, eu tenho tendinite nos ombros, mas esse braço meu aqui é atrofiado por causa de uma cirurgia, tal. Daí ele pegou e falou, vem aqui. Era o Renan, acho que agora ele está pastoreando a igreja no Rio de Janeiro. E ele, fui lá, daí ele falou, vamos orar. O que aconteceu? Daí eu expliquei para ele, ele falou, vamos orar. Daí ele orou, e quando ele orou, eu senti a mão de Deus me tocando. E eu até falava, Deus, o Senhor me curou? O Senhor me curou mesmo? Eu falava assim, em pensamento para Deus, o Senhor me curou mesmo? E ele falou, faz o que você não podia fazer. E daí que eu levantei o braço e eu não acreditava, eu olhava assim, meu braço não esticava. E tá esticando. Daí eu estiquei os 2 braços, estava alinhado uma mão com a outra, que estava, como ele atrofiou, ele era um tanto assim mais curto, né? Daí estava igual. Eu fiquei assim, como assim? Deus me curou e eu falei, Deus... falei para Deus, eu não fui ali buscando a minha cura. Eu queria ter a experiência de ver outras pessoas sendo curadas. Eu falei, eu nunca pedi para Deus me curar disso daqui. Eu nunca falei, me incomodei. Eu brincava até. Eu ia fazer pilates, algum exercício, eu falava assim, o braço esquerdo, que o músculo da costa tá na mama, não deixa eu fazer isso. Eu sempre brincava. E eu nunca reclamei, eu só brincava. Eu falava, ele não deixa. E eu acho que eu falei que Deus... viu que eu nunca reclamei e falou, não, eu vou trazer de volta.
E Deus me deu de volta o movimento E do meu foi braço. numa tarde, um pouquinho... 5 Era minutos pra ter antes de vindo vir embora. ficou lá. Como Deus planeja a vida da gente? 5 minutos antes de vir embora. Quer dizer, na realidade, ele estava orando e eu estava recebendo mensagem no celular. Vamos embora, estamos aqui esperando você. Deus é tremendo. Deus preparou o melhor para o final. É verdade. Que coisa linda. Tenham paciência, esperem. O final é bem melhor que o começo. O queridos, fim é bem melhor que o começo. Tem batalhas, lutas na vida. Olha aí um testemunho inacreditável de andar com Deus. Muito bom. Muito bom. Mary, sempre que a gente junta alguém, trago alguém aqui, eu busco uma palavra que eu tento imaginar que ela testifica da vida daquela pessoa. Como eu acabo tendo conhecimento das pessoas, ora a Deus, falo, Senhor, essa que combina, né? Qual é a palavra que eu falaria para ela, que eu acho que testifica com a vida dela? E eu sempre tento selecionar um versículo para isso. Eu selecionei um versículo aqui para a gente olhar. A palavra diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Salmo 125. Eu acredito que essa palavra ela demonstra muito quem é a Mary, que confiou no Senhor e permaneceu. Tá? A verdade está aqui sentada comigo, é porque permaneceu. Permanece casada, permanece viva, permanece no ministério, permanece mãe, permanece em todas as situações, permanece alegre. Tá? Então é clareza de Deus na sua vida, não é verdade? Sim. Fala muito sobre mim, né? É bonito de ver. Eu acho que o permanecer não é fácil. Se fosse fácil, eu estaria todos aqui permanecendo. Só que o confiar tem que ser maior. Você confiar em Deus, você depositar sua confiança em Deus, você não duvidar. Você tá ali, às vezes eu falo para algumas pessoas que eu converso, falo, ai, eu tô nervosa, tô não sei o que. Eu falei, você orou? Orei. Você entregou para Deus? Entreguei. Eu falei, mas por que você está carregando o fardo ainda? Porque se você entrega, se você confia, você não pode estar carregando esse fardo. E é isso que a gente tem que fazer. Entregar na mão de Deus e confiar. Se você confia, você permanece. Então, isso daí fala muito. Os que confiam. Você confia primeiro e depois você permanece. É verdade. E ele faz uma comparação com os Montes Sião, com o Monte Sião, e está lá até o dia de hoje. Tá? Então, é muito forte o que Deus está falando, porque ele fala e permanece, ele termina a palavra aqui para sempre. Para sempre. Porque ele usa o que ele é Deus. Então, ele fala, na minha presença, tu permanece para sempre. É muito forte isso. Tá? Se a gente, nesse tempo que vivemos, permanecer em Deus, quando nós chegarmos diante dele um dia, quando Jesus buscar a igreja, será para sempre. Então, essa palavra, ela vem sobre nós. Sim. Tá? É muito forte. E hoje, eu acredito que tanto você quanto muitas famílias que estão ouvindo, a grande missão, além de levar a vida no Senhor, além de permanecer no Senhor, além de executar os ministérios, ser exemplo, mas é levar a família, levar os filhos a viver esse mesmo conceito. Daí tem a batalha da vida, né? Porque os filhos têm vontade própria, os filhos querem as suas coisas, querem tudo, mas levá-los a testemunhar a mesma coisa que nós estamos testemunhando, falar, olha, meu pai me ensinou a andar nos caminhos do Senhor, minha mãe me ensinou a andar nos caminhos do Senhor, é um grande desafio hoje, não é verdade? É verdade. Eu falo para minha filha, você pode ser o que você quiser. Você pode ser médica, você pode ser youtuber, mas contanto que você nunca desvie do caminho do Senhor. Legal. Que você sempre permaneça. O meu maior desejo é que você sempre permaneça nos caminhos do Senhor. Falo, não importa o que você vai fazer, mas que você não desvie dos caminhos do Senhor. E é difícil, pastor, é bem difícil essa idade agora. Não é fácil. Não é fácil. Mas sabe que, Mary, por mais que a gente olhe a idade e fala, hoje em dia está difícil, sempre foi. Eu fui difícil. Sempre foi. Se a gente olhar lá atrás, eu como pastor há 29 anos, poderia contar tantas histórias, né? De tantos, até que estão hoje na igreja, que permaneceram e deram tanto trabalho. Então aí, bênção no Senhor,
mas permaneceram. Mas permaneceram. Por quê? Porque tem a oração, alguém intercedeu, alguém ensinou, alguém pegou no pé, puxou a orelha na hora certa, fez o que devia de fazer. E essa luta para fazermos com os nossos filhos, tá? A mesma coisa, que eles possam estar prontos para a vinda do Senhor Jesus, acredito que é uma dependência de Deus tão grande quanto você dependeu de Deus nos momentos que você precisou da cirurgia, que você estava passando as crises de saúde. Aquela dependência, mas para cuidar dos filhos, da família, manter uma família unida, é uma dependência de Deus também. Sim, muito grande. Muito grande. Muito grande. Eu falo que para Deus, eu não consigo sozinha. Vem aqui comigo do meu lado. Eu preciso da tua ajuda, porque a gente precisa depender totalmente de Deus, porque não é fácil. Não é fácil. Eu oro para Deus, peço a Deus que o Senhor cuide para que não saia para nenhum lado nem o outro, que fique, permaneça ali, firme, que a gente possa conseguir ter sabedoria para ensinar corretamente, para que siga esse caminho. Que eu falo, não quero que ela cometa os mesmos erros que eu cometi. Ela tem essa oportunidade de fazer diferente. Eu estou ensinando. Eu não aprendi isso. Eu falo, se eu tivesse aprendido, podia ter sido tudo diferente. Mas eu não aprendi. Então, eu estou ensinando ela para que, ela, o Léo, para que seja diferente. Eles têm essa oportunidade. Eles estão aprendendo já desde pequenininho. Que eles têm essa opção de fazer as coisas de uma forma diferente do que eu fiz. Eu não tenho orgulho nenhum do que eu fiz, de muitas coisas que eu fiz. Mas o que você menciona, isso ficou no passado, isso Deus apagou. Sim. Era um tempo que você não tinha esse conhecimento, mas a sua filha e o seu filho, você cria na igreja. Criam na igreja. Desde nasceram na igreja. Sim, os dois. Passaram a maior parte do tempo deles na igreja. Sim. Então eles são privilegiados Sim. em muitas coisas por esse andar com Deus, não é verdade? Sim, lógico. Eu sou grata a Deus de eles poderem estar aqui. Eu agradeço muito a Deus de eu poder ensinar isso para eles, de eu poder passar, transmitir isso para eles. Porque eu tenho a segurança de Deus em mim, que Deus tem cuidado deles, tem zelado por eles. Então eu tenho tentado fazer o meu melhor para que mantenham firme na presença de Deus. Que bom. Né? E ainda mais com todos esses desafios hoje, até de ser fazendeira, né? Que a gente nem vai falar aqui a respeito do fato aí da fazenda. Opa. E aí por diante, né, Miri? Já falei que eu recebo. Mas eu fico muito feliz de ter esse tempo com você e entender o que Deus tem feito na vida de vocês, poder conhecer vocês. E não é só isso, saber o que vocês representaram no nosso ministério, que é muito mesmo. A gente tem muito amor, muito carinho pela sua família, ver na vida não só sua, mas de seu esposo, Fernando, também um homem maravilhoso, inclusive eu quero trazer ele aqui. Eu ia falar, tem que trazer ele. Eu sei que homem foge mais do que mulher, sabia? Eu não fugi. Dá mais trabalho. Só teve uns desencontros. É uma situação assim muito bacana, ver essa luta pela família, essa certeza. E eu sei que Deus tem muito para abençoar. Amém, pastor. Mary, para a gente terminar, se você pudesse agora aqui ter sentado na sua frente um grupo de mulheres com medo da vida, o que você ia falar para elas? Eu ia falar, não tenho medo. Imagina que elas estão com o envelope na mão para abrir o resultado, mas não abriram assim. Imagina o tamanho do coração. Eu tenho que abrir para saber o resultado da biópsia. Estão todas com o envelope na mão. O que você fala antes delas abrir o envelope? Eu falo, confia em Deus. Tem que, olha, se você entender o propósito daquilo dali, você não vai ser, tipo, você vai sofrer, mas vai ser pouco. Se você tiver o entendimento que Deus está naquilo dali, não importa qual o resultado, Deus está. Eu vejo assim, a minha mãe, eu entendi que Deus, para ela, no momento que ela faleceu, Deus falou para mim, Ele estava curando ela. Eu orava, Deus, cura minha mãe. Era o desejo do meu coração. Daí Deus falou assim, eu estou curando ela, só que de outra forma. E eu pude entender aquilo dali, que aquilo dali Deus estava libertando ela.
E eu não estou falando que as pessoas vão morrer por causa do diagnóstico. Mas a vida ali, a vida além daquele diagnóstico. Só você escolher viver. A vida além do diagnóstico. A vida. Porque se você ficar preso ao diagnóstico, você não vai viver. Um diagnóstico não é, como fala, uma vez eu falei para a pessoa, viu, você não vai morrer por causa desse diagnóstico. Você vai morrer se você colocar na sua cabeça que você vai morrer. Então, olha para o diagnóstico, enfrenta o que tem que enfrentar e viva a vida. Não olhe para os problemas, olhe para o que Deus tem além daquilo dali. O que Deus quer fazer da sua vida além do que está ali. Eu acho que quando as pessoas não focam no diagnóstico, mas focam no que Deus tem, ela pode viver de uma forma mais leve, mais livre. Esses dias tinha ela vai ver isso daqui. Não vou falar quem é. Mas esses dias tinha uma amiga minha que ela foi fazer biópsia, ela estava muito nervosa. Ela falou, Meire, eu tô com muito medo, muito medo. Ela falou, falei, pare. Eu falei, medo não é de Deus. Quando a gente tem Deus, é até pecado você sentir esse medo. Eu falei para ela, tá errado. Você tem Deus na sua vida, você não pode ter esse medo. Eu falei, você se sente doente? Ela falou, não. Eu falei, então você não está doente. Eu falei, agora calma seu coração. Viva cada dia, espere esse resultado, não sofra por antecedência, por favor. Daí um dia antes ela falou, acho que eu não vou dormir essa noite. Eu falei, pare, você vai dormir, descansa no Senhor. Eu falei para ela, calma. E no outro dia eu liguei para ela, eu falei, e aí, dela, Meire, não deu nada. Eu falei, viu, ia adiantar você sofrer com antecedência? Não ia resolver seu problema. Não ia mudar o diagnóstico, apenas confia no Senhor, espera, falei. Falei para ela, você não está doente, você sente doente? Não, não está doente. É o que eu senti, eu não estava doente, eu não estou doente. Eu nunca falei que eu estava doente, eu nunca me senti doente. Então, é o que você coloca aqui, a sua mente que tem que ter o controle. Eu falo que o Espírito Santo tem que estar à frente, depois o nosso espírito, depois a nossa alma, depois o nosso corpo. O corpo é preguiçoso, o corpo quer dormir, o corpo não quer fazer as coisas, mas quem controla seu corpo? Quem controla sua mente? Quem controla seus pensamentos? Se os pensamentos são negativos, as coisas serão negativas. Se os pensamentos são positivos, as coisas serão positivas. Amém. Então, receber um diagnóstico negativo, calma, é só um diagnóstico. Pensa nos positivos. Pensa que pode ser que seja uma luta curta, pode ser que seja uma luta longa, mas vai passar. Vai passar. E tem gente em piores situações que a gente. Tem gente que está sofrendo muito mais que a gente. É verdade. Eu lembro que eu falava, não, tem gente que não consegue sair da cama, tem gente que perdeu uma perna, tem gente que perdeu um braço. Falei, tem gente que está vegetando. Não, eu estou viva, eu estou bem. Isso é pequeno diante de tantos problemas que as outras pessoas estão passando. Isso é pequenininho. Isso a gente tira de letra. Amém. Meire, obrigado. Foi uma honra estar aqui com você, foi muito bom. Muito bom ouvir você falar dessa confiança em Deus em meio às tempestades da vida e depois sair das tempestades para viver os tempos bons com Deus. Foi muito bom. Eu fico feliz por você. Muito obrigado. Valeu a pena. Espero que as pessoas sejam muito abençoadas. Com certeza, eu acredito que muita gente vai confiar em Deus. Através de ouvir. Falar, poxa, eu devo confiar. Se uma pessoa já confiar, já está valendo. E não me desesperar. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom estar aqui. Renovo Pocket, ele está aqui para te abençoar. Esses podcasts existem para poder falar com você e através da vida de pessoas simples, importantes, mas com um exemplo maravilhoso, como é o caso da Meire, a sua vida pode ser abençoada. Então, se esse podcast falou com você, mostrou para você o poder de Deus, deixa aí o seu like, isso vai nos ajudar. Pega o link desse podcast, envia para alguém, envia para algum amigo e com certeza você vai abençoar também a vida de outras pessoas. Guarda isso no teu coração. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe tudo que é seu
em nome de Jesus. Muito obrigado. Se você quiser também, baixe o aplicativo que você vai ter acesso a todo o nosso material. Deus te abençoe em nome de Jesus.